Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e o assunto de hoje é Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações da humanidade. Bora começar! Bom, a nossa matéria começa na página 84, então pega o seu livro lá e acompanha comigo. Se você quiser copiar os tópicos, são esses aí que estão à esquerda do vídeo, e à direita você também tem um mapa, que eu já vou falar sobre ele, e o que você tem no seu livro didático. Bom, para começar, o primeiro parágrafo vai falar de tudo que a gente estudou até agora. Tudo isso se congrega num lugar chamado de Mesopotâmia, numa região. Quando a gente falou de formação do Estado, formação do comércio, surgimento da agricultura, o primeiro local do mundo que vai nascer tudo isso que a gente já estudou é lá no Oriente Médio, onde estava um X, onde tinha um X ali no seu mapa, que é a região chamada de Oriente Próximo ou também Crescente Fértil. É nessa região que tem, sobretudo, civilizações que vão nascer entre dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Os gregos deram o nome dessa região de Mesopotâmia. Meso significa meio, potamos significa rio. Então, no meio de rios, entre rios. Então, essa região, chamada de Mesopotâmia, é a região que vai nascer as primeiras civilizações. Já no terceiro parágrafo, ele vai te falar que os grupos que se estabeleceram nessa região, eles vão utilizar o rio para a agricultura. Eles vão construir barragens, eles vão construir canais para distribuir água para a área mais seca e também fazer sistema de drenagem para os campos alagados. Ou seja, uma manipulação do terreno para que a agricultura dê certo. E aí eu tenho não só a agricultura, como a criação de animais se desenvolvendo também. E no quarto parágrafo, vai falar que essa região, chamada de Mesopotâmia, além de ter inúmeras civilizações, essas várias comunidades que vão crescer muito, elas não tinham um império mandando em todo mundo. Cada cidade era independente, cada cidade tinha o seu próprio rei, cada cidade tinha suas próprias leis. Essas cidades independentes, a gente tem um nome especial para elas em história, a gente chama de cidades-estado, que é o que está em vermelho aí no teu tópico. Lá pelo ano de 3000 a.C., nascem essas configurações políticas nas cidades. Então, repito, Mesopotâmia não é um império, é uma região com vários impérios, é uma região com várias cidades independentes que a gente chama de cidades-estado. Se acostume com esse termo porque você vai ver ele diversas vezes ao longo do ano. Ainda na página 84, ele vai falar do primeiro povo que teve uma configuração complexa montada, que são os sumérios. Então, essa região da Mesopotâmia teve sumério, acádios, babilônicos, assírios, caldeus. A gente vai falar um por um. Então, sobre os sumérios, no livro, na parte direita ali, né, acompanhando a partir do subtítulo Sumérios, no primeiro parágrafo ele vai falar que por volta do ano 3000 a.C., os sumérios já haviam se estabelecido ao sul da Mesopotâmia. Eles que foram os primeiros a construir canais, construir barragens. É atribuída a eles, por exemplo, a invenção da agricultura, a invenção da roda. Né? A gente sempre fala assim, inventaram a roda lá na pré-história. Mas qual o povo que fez isso? E aí a gente atribui essa invenção aos sumérios. No próximo parágrafo ele diz que os sumérios foram fundadores das cidades mais antigas, cidades-estado, presentes na Mesopotâmia, como Ur, Kish, Lagash, Uruk, e Eridu. Prof, hoje é o que lá? Hoje é o Iraque, tá? Então no Iraque você tem essas cidades. Ou pelo menos onde essas cidades se encontravam é onde hoje se localiza o Iraque. E por último, o último parágrafo mais importante, que é o que está aparecendo aí na tela para você, os sumérios foram os responsáveis por inventar a primeira forma de escrita da humanidade. Isso mesmo, a gente chama de escrita cuneiforme, porque tem formato de cunha, tem esse formato triangular que você está vendo nessas imagens. Foi a primeira forma que o ser humano trouxe para escrever, para registrar um código numa tábua de madeira ou numa tábua de argila, ou até em pedras, se fosse o caso. Ela surge no ano 4000 a.C. e é essa invenção, pessoal, que a gente divide a história em pré-história e história antiga. Então, todo historiador considera que a história antiga começou com a invenção da escrita. Qual foi o ano? 4000 a.C. Então, não esqueça, a parte mais importante dos sumérios é você recordar que foram eles que inventaram a escrita cuneiforme, a forma mais antiga de registro inventado pela humanidade.
Na página 85, ele vai falar sobre outros povos que habitaram a região. O que você tem que saber de cara já? Você tem que saber o seguinte: nessa região tiveram dominações diferentes em tempos diferentes. Teve um tempo que os sumérios dominaram várias partes da Mesopotâmia, depois vieram os acádios, depois os babilônicos, depois os assírios, depois os neobabilônicos, chamados de caldeus. Então, a cada tempo, né, a cada século, ou 4 séculos, 5 séculos, não tem um padrão, mas a cada tempo vinha um povo e conseguia dominar boa parte da Mesopotâmia. Então lembre, Mesopotâmia é a região em que esses vários impérios surgiram, cidades-estado que brigavam, mas também tinham relações comerciais e poderiam até ter relação amistosa com alguma outra cidade. Então, o primeiro parágrafo no 85, ele vai falar que, por volta de 2400 a.C., as cidades-estados sumerianas entraram em declínio, ou seja, esse conjunto de cidades sumérias acabaram entrando em decadência. E aí começou uma disputa por terras, por rotas comerciais, e foram formando grandes impérios na região. O primeiro que ele traz é o Império Acádio, que é de um rei chamado Sargão I, e aí eu coloquei logo em seguida como tópico os babilônicos. Esses babilônicos que vieram lá por volta de 1900 a.C., construíram, por exemplo, é atribuída a eles a criação da Torre de Babel, aquela que você talvez já tenha ouvido falar, que demonstra lá no Velho Testamento da Bíblia cristã. Então, na primeira parte ele traz dois povos, acádios e babilônicos. Os acádios acabaram incorporando várias coisas dos sumérios, que a gente viu anteriormente, como a escrita cuneiforme, e os babilônicos é atribuído a eles a criação do conjunto mais antigo de leis da humanidade, que é o Código de Hammurabi, e eu já vou falar sobre ele. Então, 2 pontos aí, um ponto importante para cada povo para você recordar. O que é o Código de Hammurabi, então, inventado pelos babilônicos? Você tem um box na página 86, falando sobre o Código de Hammurabi. Mas eu adiantei aqui para você, e o Código de Hammurabi basicamente é o seguinte: código é um conjunto de leis. Hammurabi foi o rei que colocou esse código em vigor. Esse rei, ele fez o seu comando lá pelo século 18 a.C., e era um conjunto de regras, de normas, de condutas para, por exemplo, a vida em família, a vida comercial, as relações de trabalho. Mas esse código, o primeiro conjunto de leis da humanidade, muito estudado no direito, por exemplo, para quem vai para a área de advocacia vê muito isso, que é a primeira forma que a gente colocou aí como ordenamento de uma sociedade e a colocação de normas, ele ficou mais conhecido por uma lei relacionada aos crimes cometidos, que era chamada Lei de Talião. Talião significa igualdade. Como assim? Primeiro eu vou falar da frase que sintetiza ela. Olho por olho, dente por dente. Talvez você já tenha ouvido essa frase. E a Lei de Talião, presente no Código de Hammurabi, falava o seguinte: se a pessoa cometesse um crime, a punição seria igual ou de mesmo teor. Por exemplo, se uma pessoa matasse outra pessoa, a punição para esse crime é que essa pessoa seria morta. Se uma pessoa livre furasse o olho de uma outra pessoa, essa pessoa teria, como punição, o seu próprio olho furado. Porque a preocupação na época era o seguinte: uma pessoa A furou o olho da pessoa B. E aí queriam matar a pessoa A. Então, para trazer um ordenamento, eles falaram: olha, então se você furou o olho, o A furou o olho da pessoa B, a pessoa A, que furou, né, vai ter o olho furado, portanto. Então, era uma espécie de regulamento de igualdade em relação ao crime e à punição que a pessoa teria. E aí, claro, isso vai influenciar muitas outras leis que vão surgir a partir daí. Então, não esqueça, o Código de Hammurabi é o conjunto mais antigo de leis da humanidade, e dentro deles tem a Lei de Talião, que era a ideia de olho por olho, dente por dente. Aquilo que você comete de crime, você será punido no mesmo teor. Ainda na página 85, na bolinha 3, na bolinha 4, você tem outros 2 povos que habitaram essa região: o Império Assírio e o novo Império Babilônico, os neobabilônicos, também chamados de caldeus. Então, o que é importante você lembrar? Bom, que os assírios foram importantes, tiveram importantes exércitos, tiveram importantes expansões militares, ficaram famosos pela capacidade e habilidade em relação ao exército. Já os neobabilônicos, também chamados de caldeus,
eles tiveram o período de maior esplendor com um rei chamado Nabucodonosor II. A máxima extensão do Império Neobabilônico foi com esse rei, que também, se você ler a Bíblia no Velho Testamento, a Bíblia cristã, vai ter lá a história de Nabucodonosor, a relação dele com os hebreus, por exemplo. Então, resumindo essa página, pessoal, a página 85, você tem quatro grandes povos que habitaram a região e cada povo conseguia uma hegemonia num tempo diferente, conseguia poder num tempo diferente e, enfim, todos eles entre guerras ou, por exemplo, fazendo alguma aliança, mas você tem aí cada povo que eu falei para você um tempo diferente dominando a região. Na página 86 tem um mapa que resume tudo que eu te falei até agora. Por exemplo, a parte laranja foi onde os sumérios dominaram. Aí, depois, vieram outros povos. Por exemplo, o que está em verde ali, extensão máxima do primeiro Império Babilônico. Então, eles conquistaram a parte laranja e a parte verde. Os acádios, por exemplo, conquistaram a parte laranja, a parte verde e a parte amarela. Então, eles tiveram uma extensão territorial maior ainda. Aí você tem o que está contornado em verde, que é a extensão máxima do Segundo Império da Babilônia. Então, ele pegou várias áreas aí entre o rio Tigre e Eufrates. E, por fim, tem uma parte que tem um contorno com um marrom claro, que é a extensão máxima do Império Assírio. Então, veja, eles, como se fosse um revezamento de poder, eles foram dominando áreas diferentes em tempos diferentes, tudo congregando na Mesopotâmia. E acima da legenda, você tem uma curiosidade, né? Como que eles faziam essa escrita cuneiforme? É com esse instrumento de madeira chamado de cunha, que tem a ponta triangular, e aí conforme você fincava ele na argila, você depois cozinhava essa placa de argila e aí você tinha essa marcação feita. Então, cada risquinho que você está vendo aí, ou era uma letra ou era um número. Era uma forma de registro que eles vão inventar. Na página 87, a parte mais importante é você entender que na sociedade você tinha uma grande maioria de pessoas livres e uma minoria de escravos. Prof, como que virava um escravo na Mesopotâmia? Você poderia ser vendido pela própria família. Olha só que doido. Então, a escravidão era permitida e se você porventura vendesse alguém da sua família, a lei acabava permitindo, você ganhava um dinheiro e a outra pessoa ficava escravizada. Mas não esqueça, a maioria era livre e uma minoria era escravo. Agora, na parte econômica, essa sim é a parte importante que está na página 88, a primeira coisa que você tem que saber é a base da economia deles é a agricultura. Por isso que eu coloquei todos esses GIFs, claro que não existiam máquinas, que você está vendo aí, mas a base econômica era a plantação, era o cultivo agrícola, não era a pecuária, claro que tinha, mas não era a base da economia, não era a coisa mais importante, não era a pesca, não era o extrativismo, mas sim as plantações. O rio Tigre e Eufrates vão ter uma importância gigante aqui, e não é à toa, pessoal, que as primeiras civilizações terão rios como protagonistas. Pega o Egito. O Egito ele se criou na região do rio Nilo. A Índia se criou na região do rio Indo e do rio Ganges. A China se criou na região do rio Amarelo e do rio Azul. E a Mesopotâmia se criou na região do rio Tigre e Eufrates. Então, eles vão pegar essa água desse rio e vão encaminhar ela para a agricultura. Você tem também nessa parte, na página 88, que através de trocas comerciais houve a diversificação de produtos disponíveis. Você já aprendeu isso, excedente agrícola, né? Eu tenho uma coisa que está sobrando, a tua comunidade tem outra, a gente troca e aí pronto, as duas comunidades terão esses dois produtos disponíveis. Então, houve também isso, essa diversificação comercial através do excedente agrícola. Mas a parte principal aqui seria mesmo a base da economia, a coisa mais importante para eles, que é a agricultura. Estamos chegando no final da nossa aula e essa é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Primeiro ponto sobre a religião da Mesopotâmia. Eles eram politeístas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, que é o que alguns, né, você está vendo aí. Poli vem de vários, teísmo vem de acreditar. Então, acreditar em vários deuses. A maioria das primeiras civilizações serão assim. A China foi assim, a Índia foi assim, o Egito foi assim e a Mesopotâmia não foi diferente. Os deuses, na ideia deles, eram parecidos com os seres humanos, mas com a diferença de que eram poderosos e imortais. A parte chave disso aqui são os templos, ou seja, eles consideravam essas construções a moradia dos deuses na Terra. E esse templo era construído sobre uma grande construção chamada de zigurate, que é o que você está vendo nas imagens que estão aparecendo aí. Então, zigurate significa prédio alto, é uma grande construção, e lá no topo dele era colocado um templo.
uma construção que simbolizava então a morada dos deuses. Claro que a grandiosidade disso tudo era para realmente trazer essa superioridade da religião, mostrar que ela era importante. E uma curiosidade é que eles faziam sacrifícios de animais, assim como, por exemplo, se você vê a Bíblia no Velho Testamento, outros animais eram sacrificados também em ritos religiosos, rituais religiosos. Então, não esqueça, na religião mesopotâmica eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Não esqueça desse termo, igual cidades-estado, que é um termo que a gente vai usar o ano inteiro, e que eles construíram os seus templos, né, os seus locais sagrados em cima de um zigurate, que era esse prédio alto. Eles também usavam esse prédio alto, essa construção gigantesca em formato piramidal, para também fazer observação dos astros, né? Já que você tem uma altura grandona, uma altura gigante, considerável, eles aproveitavam então para estudar os astros também pelo zigurate. Para finalizar a nossa aula e resumir, então você viu hoje que a localização da Mesopotâmia fica lá no Oriente Médio, na Crescente Fértil, também chamado Oriente Próximo. Você viu que nessa região habitaram diversos povos, os maiores deles foram cinco: sumérios, acádios, babilônicos, assírios e neobabilônicos, também chamados de caldeus. Você viu também o Código de Hammurabi, que é o código mais antigo de leis da humanidade, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é a mais importante. A vida social é que haviam pessoas livres e pessoas escravizadas, a maioria eram pessoas livres. Já na economia, a base da economia, perdão, era a agricultura, e por fim a religião mesopotâmica era politeísta, acreditava em muitos deuses e construiu seus templos em cima de zigurates, que eram os prédios altos que você viu anteriormente. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.